Fala galerinha, vamos para mais uma aula de Europa, focando novamente aqui em União Europeia, nossa aula 19, beleza? Só que agora a gente vai trabalhar esse tema que é a crise na União Europeia. Mas antes de falar da crise, eu queria dar um destaque para vocês, numa das características da Europa, assim, em termos de localização, que eu acabei não tendo tempo de falar porque o tempo extrapolou lá, que é observar, galera, né, alguns dos principais rios da Europa, beleza? Então a gente tem que ter um pouco dessa noção também. Pode achar que eles não perguntam sobre rios europeus, principalmente as provas da UDESC que já vieram com algumas questões perguntando até que cidade cortava, que rio cortava determinada cidade. Já falaremos sobre isso. Então é o seguinte, ó. Então quando tu fala aqui da hidrografia, e falar de hidrografia dos europeus, eles são cidades que são assentadas muito sobre vales. Muitas grandes, históricas cidades, elas estão sobre vales. Tá legal? Então, dessa hidrografia aqui, eu queria dar um destaque, galera, né, para a região do Vale do Reno. Que é o principal rio europeu. Então, ele é o principal rio europeu, porque não é porque ele é maior. Não é maior. Né? Então, o Reno está cortando aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó, o Reno. É um rio, olhando assim, até que relativamente simples. Olha o Danúbio, o tamanho do Danúbio. Só que o Reno, ele já nasce chique, né? Já nasce nos Alpes suíços. Entendeu? Depois ele vai cortar para uma boa extensão a França e a Alemanha. E ele vai terminar nos Países Baixos. Então, quando eu falo que ele é o principal, está relacionado principalmente isso aqui, galera, ó. Navegação. É isso. A navegação. Altamente sofisticada. Até porque o porto que está aqui nos Países Baixos é um porto de uma cidade importantíssima também, que é Roterdã. Roterdã, por muitos anos, foi o maior porto do mundo, não da Europa. Ele foi superado mais recentemente pelo porto de Xangai, que é o porto chinês, né, que hoje é o número 1 do planeta. Estão entendendo? Então, muitas das mercadorias e produtos, eles partem do Reno. Tá legal? Pela importância econômica que exerce a França, que exerce principalmente a Alemanha, mas também a Holanda. Tá legal, galera? Beleza? Então, o Reno aqui é um grande destaque. Agora, outros destaques com mais especificidade, tá legal, galera? Mas que também ganham conotação, no caso, Tâmisa, corta Londres, o famoso Tâmisa, que aqui não está destacando, aqui, desculpe, no mapa não está destacando, mas é mais ou menos por aqui, ó, onde fica a cidade de Londrina, onde ele passou por um processo de poluição, tá legal? Era um dos rios mais poluídos do mundo na época, nos anos 60, tá legal? Você vai pegar aqui, né, o Sena, que vai cortar Paris. E vou destacar agora para vocês um rio que ele também, claro, que todos esses aqui vão atravessar lugares extremamente urbano-industriais, né, que é Londres e Paris. Mas quando eu destaco aqui, ó, Vale do Pó. Você vai estar pensando que é um rio colombiano, mas não é, né? Vale do Pó. O Vale do Pó é um rio que fica localizado aqui no norte da Itália. Então essa região é chamada também de Bandária, onde muitas cidades se destacam, como Turim, Milão, Gênova. Então é o centro mais industrializado de toda a Europa. Tá legal? Então, ó, corta o norte da Itália. Muito importante dar esse destaque, beleza? Para a gente finalizar aqui, vou falar de dois outros rios que são destaques. Uma que nasce nas florestas negras da Alemanha, olha só, né? O Danúbio, que vai morrer aqui no Mar Negro, então é um outro rio de destaque. O Danúbio,
que eu destacaria como um rio que é chamado de Rio Internacional. Até porque ele vai cortar de uma Europa central e ocidental, atravessando aqui, né, países como Hungria, Áustria, beleza? E Romênia, Bulgária. Então é um rio que vai ser muito amplo e se destacar em vários países, beleza? E para a gente finalizar, eu vou falar do maior rio de toda a Europa. Aí esse rio fica aqui, ó, é o Volga, tá legal? Então o famoso Volga, corta a Rússia, de norte a sul, sendo ele o mais extenso da Europa. Pronto, fechou. O mais importante você já tem. Tem outros, o Tejo, né? Vais ao Tejo, comer um bodejo em Portugal, beleza? Mas são rios menos importantes. Não deixam de ser importantes, mas não tão importantes quanto os que eu acabei de destacar para vocês. Bom, galera, agora vamos para a crise. Vamos para a crise, né? Crise na União Europeia. Para compreender a crise da União Europeia, a gente tem que compreender o seguinte: o 2008 vai bater na porta da Europa, porque primeiro bateu nos Estados Unidos, que foi o grande boom, né? o grande boom, a grande crise do mercado imobiliário norte-americano, que isso se refletiu rapidamente para a Europa, que já não vinha bem. A verdade é que a economia da União Europeia já não vinha bem, já vinha capengando. Quando eu falo capengando, é dívida pública muito alta, desemprego já numa crescente. Estão entendendo, galera? Que isso acaba, né, levando um boom em crise econômica. Então, 2008 aqui a gente fala, né, e retrata o início, e aí você vai entender. Por isso que a Croácia é o último país e não entrou mais nenhum país na União Europeia. Pelo contrário, tá legal? Então, 2008, crise econômica. Bom, galera, quando o dinheiro começa a fazer falta, eles vão botar a culpa em alguém. Muitos desses europeus começaram a botar a culpa em quem era de fora, né? O imigrante. E aí a gente vai ter o segundo momento, tá legal? Que é a crise 2015, a crise dos refugiados. Aí você vai ver subir o número, né, de muçulmanos, principalmente, os negros africanos. E é claro, essa crise de 2015 ela tem muito a ver com a ampliação da guerra na Síria. Tá legal? E essa ampliação da Guerra Fria, na Síria, oh meu Deus, essa ampliação do conflito na Síria, para colocar vocês aqui no time, o conflito na Síria ele vai se intensificar em 2014, a guerra começa em 2011, tá legal? Mas em 2014, o Vladimir Putin vai sofrer sanções econômicas da União Europeia e dos Estados Unidos. Isso tem um motivo: a anexação da Crimeia, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, é um território que era ucraniano e passa para o domínio russo, e também a derrubada de um avião numa porção da Ucrânia chamada Donetsk. Esse avião é um avião de uma empresa chamada Malaysia Airlines, que partiu da Holanda e atravessou o espaço ucraniano e foi derrubado por um míssil preciso. E o Vladimir Putin foi acusado de ceder esse míssil. Isso vai gerar uma proporção enorme em termos de conflito na Síria, porque o Vladimir Putin, como é um homem aliado da família Assad, estou falando do Bashar al-Assad sírio, e o Vladimir Putin, a partir daí, vai começar a investir pesadamente em estrutura bélica para o Bashar al-Assad.
a guerra vai ganhar proporções enormes na Síria, e são milhões de sírios que vão tentar fugir da Síria e se refugiar, entre outros países, a Europa, que era o grande sonho deles, a chegar na Europa, é claro, pela condição de vida mais estável. Tá legal, galera? Então, por isso que nós vamos ter uma crise de refugiados aqui em 2015, e aí aqui, né, galera? Refugiados, aí é claro que eles vão culpar quem? Os muçulmanos pelo terrorismo. Então, quando tu vê o terrorismo no acrescente, galera, né? O terrorismo que eu estou falando foi o Bataclan lá em Paris, que foi para o espaço, beleza? Foi o atentado na sede de Bruxelas, na Bélgica, que também sofreu um atentado. Aqueles caminhões que passaram por cima de um monte de pessoas em Nice, na França. Então esse conjunto de atentados terroristas vão levar uma onda conservadora, né? Então aqui, ó, então esse terrorismo, crise econômica, crise de refugiados, nós vamos ter então, né, uma intensificação do nacionalismo da extrema direita, dos conservadores, do conservadorismo. Então, galera, isso vai ser uma característica bem crescente na Europa como um todo. Nós quase assistimos à vitória de Marine Le Pen na França, como primeira-ministra da França. Acabou perdendo no segundo turno. Tivemos a vitória, na verdade não foi nem por eleição, mas foi pela desistência do David Cameron, que daqui a pouco eu coloco vocês aí na questão do Brexit. Tá legal? Chegaremos lá. Então, esses elementos aqui, ó, ficaram fortalecidos. Então essa intensificação, vamos dar um destaquezinho aqui em vermelho para vocês, essa intensificação, né, das ondas nacionalistas, claro que elas têm a ver com a crise econômica e com a crise de refugiados, porque eles começam a acusar esses refugiados, parte deles, de terroristas. Tá legal? Estão vendo invadir o nosso país, agora está acontecendo isso. Estamos desempregados, com milhares de refugiados e até terroristas que estão se filtrando junto com esses refugiados. E aí nós vamos ter uma onda crescente de nacionalismo, de extrema-direita e conservadorismo. Que até afirmo para vocês que não foi só na Europa, isso foi para o mundo inteiro. Donald Trump que o diga. Se ele não é um conservador xenófobo, né, me digam quem é. Beleza? Olha só o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Beleza? Então, galera, né, eu abri aqui para que vocês entendam o Brexit, né, que é a saída. Na verdade, eu não vou colocar saída porque pode confundir vocês. Eu vou colocar um monte de expressão. O plebiscito para saída do Reino Unido da União Europeia. Ficou claro? Então, essa onda aqui, ó, fez um percentual maior do Reino Unido dizer, eu quero sair. Claro, mas é claro, primeiro teve o plebiscito, né? Beleza? Primeiro teve o plebiscito. Depois, a vitória do Brexit. A vitória do Brexit. Bom, que rolo que eu fiz aqui também, né? Fechou, galera? Então é isso que você tem que entender. Eu vou chegar numa sequência aqui que vai deixar talvez vocês com mais clareza. Então, a questão do Brexit. Tem uma coisinha aqui que eu não falei para vocês. Quando eles perguntaram assim, pessoal, o que é esse tal de pigs aí, né? Porque é uma expressão das antigas. Então deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Todo mundo sabe o que são pigs, né? São os porcos. São os porcos.
É uma expressão que os economistas europeus usaram, ó, países que estão em profundo atoleiro econômico. Então aí começa a coisa desgringolar na Europa, né? Que na verdade são os países que estavam no maior profundo atoleiro. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia. Eu já volto para cá, tá, galera? Só quero dar uma explicadinha aqui para vocês. Grécia e Espanha. Quando eles falam em profundo atoleiro econômico, você não pode esquecer o que é, na verdade, essa expressão. Enorme dívida pública e desemprego. Beleza? Então, enorme dívida pública e desemprego. Tá legal? Foi isso que aconteceu, principalmente com esse grupo de países chamado de PIGS. E aí o que estão mostrando aqui, ó? Agora é o Banco Central, né? Por isso que a Angela Merkel, né, a primeira-ministra, a poderosa mulher do mundo atualmente, ela afirmava que agora nós vamos ter que dar um jeito para sustentar essa turma. Só que isso pegou mal, né? Porque o que na verdade, ó, quanto, por exemplo, aqui eu dando o exemplo da Grécia, quanto a Grécia, todas as opções estão na mesa, olha só, a tesoura está na mesa, o machado está na mesa, o serrote. Isso aqui que significa dizer, galera, que esses países, Portugal não entrou muito nessa onda, promoveram enormes cortes em gastos públicos. Isso aqui que significa dizer isso? Investir menos em áreas estruturais dos seus países, demitir funcionário público, reduzir salários para poder pagar os compromissos dos enormes empréstimos que o Banco Central, mais o Fundo Monetário Internacional, beleza, emprestaram a esses países endividados. E é claro, não vão achar que uma Grécia da vida, que eu estou mostrando nesse momento, de uma Grécia que já estava com uma dívida pública enorme, a dívida subiu galopante. Aqui, ó, os programas de contenção de gastos estabilizaram a dívida, mas ainda em níveis muito altos, ou seja, não resolveu o problema da Grécia, esses empréstimos, esses cortes também não resolveram os problemas econômicos da Grécia, até porque eu estou falando num país que tem uma economia muito modesta, que está atrelada aí a turismo principalmente. Beleza? Bom, agora voltando à questão do Brexit. Agora eu vou trabalhar só esse tema aqui com vocês, ó, o Brexit, tá legal? Do outro lado de cá. Só estava terminando ali, concluindo, falando mais um pouquinho sobre economia. Então, galera, né? Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo a imagem desse cara. Esse cara era o primeiro-ministro inglês. Então, foi ele, ó. Quando tu fala em Brexit, foi criado pelo primeiro-ministro David Cameron. Beleza? Então esse cara aqui, David Cameron, foi o responsável por criar o plebiscito. Ah, professor, então ele queria a saída do Reino Unido? Não, ele simplesmente, como um democrata, ele deu ao povo o direito de escolha. Tá legal? E no plebiscito, a maioria venceu, não é verdade? Só que ele não venceu. O que ele vai fazer? Ele vai renunciar depois de sua derrota. Então ele foi derrotado, ele deu à população a escolha e foi isso que aconteceu, né? David Cameron, ele perdeu 51,9 contra 48,1. A maioria escolheu abandonar a União Europeia, sair da União Europeia, Brexit,
Beleza? Então lembrando que é muito importante mostrar esse mapa, porque dá para perceber muito bem quem é que queria saída. São pessoas conservadoras, isso foi feito pesquisa, os mais velhos, os que moram mais no interior, mas os escoceses não queriam sair, os irlandeses também não queriam sair, tá legal? Os londrinos que moram na metrópole, eles têm uma visão muito mais global, muito mais de unificar, e aí vem o problema, né? Aí vem o problema. Então aqui eu estou mostrando um outro mapa que deixa bem claro, né, quem quer e quem não quer. Tá legal? Então aqui, ó, vai ter onda separatista numa crescente, muito provavelmente, depois de consolidação da saída, sem dúvida nenhuma. Tá legal? Até porque a Irlanda do Norte, olha essa cidade aqui, ó, Belfast. Belfast foi foco de vários atentados terroristas contra protestante, católico contra protestante, que é contra o Reino Unido. Era o IRA, grupo terrorista da Irlanda do Norte, grupo católico terrorista da Irlanda do Norte. Tá legal? Então isso tudo pode voltar numa crescente. Eu não estou dizendo que vai, beleza, galera? Estou dizendo que pode. Então, para mostrar para vocês aqui, ó, ele vai renunciar, né, né, e assumiu quem? Né? Depois vai entrar, ó, primeira ministra Theresa May. Diferente do David Cameron, ó, ela era, ó, xenófoba, conservadora, e para uma xenófoba conservadora, galera, ela queria o Brexit. Só que ela não conseguiu, ela brigou com o parlamento inglês. E o parlamento inglês não aceitou as suas diretrizes. E por isso, o que vai acontecer? Ó, ela vai renunciar também. Renunciar ao cargo. Sabe que tem um fato que é bem interessante? Ela está fazendo uma cara de choro, tadinha. Ela chorou na renúncia, né? Mas o David Cameron, diferente, ele chegou, renunciou, olha, eu quero estar junto, vocês querem sair? Então eu deixo para o meu sucessor. Ele sai cantarolando, assoviando, na verdade, né? Diferente da Theresa May, que indignada, né? Tristecida, porque não conseguiu chegar ao Brexit, ela vai renunciar ao cargo. Tá legal? Os dois vão renunciar, mas de forma diferente. Ele porque queria ficar na União Europeia, ela porque tentou a saída e não conseguiu, né, e teve essa frustração. E ela estava sendo chamada de a nova Dama de Ferro, né? Uma analogia a Margaret Thatcher, né? A famosa Dama de Ferro, que foi ministra de 79 até 1990, né? Na Inglaterra. E aí nós temos quem, né, galera? Né? Então, sai Theresa May e entra quem? Boris Johnson, né? A famosa figura Boris Johnson. Então hoje nós temos, ó, Boris Johnson. O que é que vai acontecer? Ele vai conseguir, junto ao parlamento, né? Ele vai conseguir ter uma eleição no parlamento inglês. Esse parlamento inglês vai ter a maioria conservadores, e ele vai concretizar a saída, né? Então, ó, Boris Johnson, ele vai concretizar a vitória do Brexit em 31 de janeiro de 2020. Tá legal? Ele concretizou. Porque o parlamento inglês, maioria conservador, votou nele. Ele conseguiu adiantar umas eleições, inclusive. Foi uma jogada de mestre? Digamos sim. Não chama ele de louco, enfim, né? Mas tá aí, né? Conseguiu. Tá legal? Então,
aqui é importante a gente dar o destaque. Ó. O que acontecerá agora depois do Brexit? Vamos lá, a gente rapidamente fazer uma leitura. Ó. Após o divórcio, meses de negociação vão se seguir entre o Reino Unido e a União Europeia. Embora o Reino Unido tenha acertado os termos de sua saída da União Europeia, os dois lados ainda precisam decidir como será seu relacionamento futuro, depois da saída, que está programada para 31/1/2021, cravado um ano depois. Tá legal, galera? Isso será resolvido durante o período de transição, a partir daqui. Ou seja, a transição já está em andamento, está na metade do andamento, já estamos em junho, final de junho, beleza? Que alguns preferem chamar de período de implementação, que começa imediatamente após o dia do Brexit e deve terminar dia 31 de dezembro de 2020. Tá legal, galera? Durante este período de 11 meses, o Reino Unido continuará a seguir todas as regras da União Europeia e sua relação comercial permanecerá a mesma, como eu falei para vocês, ainda permanece a mesma. Só a partir do ano que vem é que muda as regras de jogo. Para a gente entender perfeitamente como é que está isso, ó, conservadores ganham maioria, dezembro de 2019, como eu falei para vocês. Acordo do Premier é levado de novo ao Parlamento, aprovado, 31 de janeiro de 2020, dia do Brexit, tá legal? 31 de janeiro de 2020. Então tá lá, negociações comerciais começam, como foi falado ali no texto, 30 de junho de 2020. É provável que o acordo comercial seja ratificado até dezembro de 2020. Tá legal? Então, 2021, o que pode acontecer? Se eles conseguirem um acordo, janeiro de 2021, nova relação com a União Europeia se inicia. Entre Reino Unido e União Europeia, uma nova relação. Que relação vai ser essa? Eles vão ter que escolher ainda. Tá legal? Se der ou não, se eles não chegarem num acordo, período de transição é estendido, provavelmente vai ter um período de transição estendido. Eu acho que com essa Covid-19 deve estar bastante complicado estar avançando essa negociação, mas tem que esperar. Janeiro de 2021, deixa a União Europeia sem acordo comercial, uma coisa ou outra, ou eles não vão estender ou não vai ter acordo nenhum, beleza? Então essa é a questão. O tempo já chegamos lá? Beleza, tá legal, galera? Não sei se me compreenderam. Então vamos faltar 2, 3 minutinhos. Eu vou dar só uma introdução a essa parte aqui, que é uma parte também bem interessante, porque eu já falei alguma coisa dele, tá? Mas eu quero dar umas especificações, tá? Até porque a gente estava falando até o Brexit, que para mim é uma das partes mais importantes da aula de hoje, não querendo dizer que entender as outras partes da crise não são interessantes, até porque você tem que entender as causas para entender a consequência maior, que por enquanto é o Brexit, sem dúvida nenhuma. Mas saber que esse cara aqui, ó, ele tem muito a ver com isso, né? Porque se Vladimir Putin, esse é o cara, né? Vladimir Putin, se ele não tivesse esse conflito que aconteceu nessa região aqui, ó, essa região que é famosa, que eu falei do avião, que o avião caiu, tá legal? Que é Donetsk. Porque se isso não tivesse acontecido e a União Europeia e os Estados Unidos não promovessem as sanções, muito provavelmente Vladimir Putin não ia pegar o seu arsenal bélico e ia investir na política para o governo do Bashar al-Assad, que foi avassalador contra os rebeldes que são apoiados pela União Europeia e pelos Estados Unidos nesse conflito, que eu vou esmiuçar muito mais, com mais detalhes nas nossas aulas de Oriente Médio, em especial Síria, né, que é um conflito bastante importante aí a gente desmembrar. Então fechamos, tá legal, galera? Porque eu quero dar continuidade na próxima aula, falando ainda mais sobre essa região da Europa Oriental, porque tem uma região muito estratégica ali que eu quero falar para vocês do Mar Negro, e daqui a pouquinho, na próxima aula a gente volta para encerrar essa parte de Europa, e a gente corrige alguns exercícios na próxima aula, porque aí a gente já tem menos conteúdo para trabalhar. Valeu, galera! Forte abraço!